pastor. Tudo bem? Tudo bem? Estamos vivos. Graças a Deus estamos vivos. A gente queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui conversando com o senhor ter aceitado o nosso convite, sobre fazer um podcast onde nosso intuito é pregar o evangelho para as pessoas, edificar pessoas, testemunhar sobre pessoas. E conhecer um pouco mais sobre a sua história, sobre a sua conversão, sua carreira ministerial e tal. Tá bom, ok. Estamos aqui para isso, para ajudar, colaborar, fazer o que é possível. Obrigada, pastor. A gente vai começar, então, com uma das perguntas que é as perguntas mais clichê, eu acho que é que todo mundo sempre teve muita curiosidade de saber, que foi como foi sua conversão, como que o senhor ficou sabendo de Jesus, como que falaram. Tá, a minha conversão foi, eu fui educado num lar católico, muito católico, mas que não se lia a Bíblia, não orava, só ia na igreja quando morria alguém, quando batizava alguém, quando ia casar alguém, alguma coisa assim. Quando eu mudei, eu fui também criado numa escola religiosa que quem tomava conta era freiras, tudo, e era uma rigidez muito grande. Inclusive, todo domingo, os alunos da escola tinham que participar da missa. Quem não participasse da missa, o pai ou a mãe teria que ir segunda-feira na escola para apresentar o seu, como se diz, a sua, não é reclamação, explicar por que não pôde ir, sua justificativa de não ter ido lá na missa. E foi assim, a vida foi indo, foi crescendo, e nós mudamos depois para Santo André, e a vida continuou a mesma coisa. Quando eu conheci a irmã Miriam, casei com ela, tudo, nós mudamos do Ipiranga para cá. E todo final de semana, antes de mudar para cá, a gente tinha o costume de ficar jogando baralho até tarde da noite, 4, 5 horas da manhã. A irmã Miriam grávida, ela nem saía do lugar para ninguém ficar mexendo nas cartas que ela tinha, tudo. Então era uma loucura. E quando nós mudamos aqui para Mauá, o que aconteceu foi que a gente tinha amizade, porque a mãe dela morava ali, todas as irmãs delas, eram 10 irmãos, com ela 11, e um dia eu estava em casa, e eu sempre gostei de ler muito, lia livros, jornais, revistas, assistia entrevista, televisão, e um dia eu olhei na estante da minha casa, tinha um livro de capa preta, que não era meu, e nem era da lá de casa. Então eu fiz uma pergunta, estava lá a Ana, irmã da Miriam, e eu perguntei, de quem é aquele livro ali? Aí ela falou, é meu. Aí eu falei, tá bom. Então, eu fiz 3 perguntas para ela na época. Ela falou assim, eu falei assim, o que é esse livro? Ela falou assim, esse livro é a Bíblia. A Bíblia. Então eu fiz a segunda pergunta. Uma pessoa com 24, 25 anos de idade fazer uma pergunta dessa. O que é a Bíblia? E ela respondeu, a Bíblia é a palavra de Deus. Aí, a terceira pergunta, que eu acredito que até hoje foi o toque do Espírito Santo na minha vida, porque eu perguntei, para que serve a Bíblia? E ela respondeu da seguinte maneira, lê que você vai ficar sabendo. Então, imediatamente eu peguei a Bíblia, fui para a cozinha e comecei a ler Gênesis. Eu, como nunca ninguém me explicou que deveria, e eu digo para todas as pessoas, você quer ler a Bíblia? Começa a ler Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, principalmente para saber por que Jesus nasceu, por que ele viveu, por que ele morreu, por que ele ressuscitou. Então eu peguei a Bíblia, fui lá na cozinha e comecei a ler. Então toda noite, sempre tinha gente em casa, que as irmãs, que eu falei, moravam ali perto, e eu ficava todo dia, das 8 às 11, das 8 às 11h30 da noite, eu jantava, tomava banho e ia ler a Bíblia, porque eu falava, nossa, é um livro muito grande. Então lia, até que a Miriam uma vez, ela me convidou, ela falou assim, vamos na igreja? Eu falei, igreja, fazer o quê? A reunião de jovens. Eles lá cantam,
eles oram, leem a Bíblia. Aí eu falei, vamos. Então foi uma oportunidade, porque a gente ia muito no parquinho, muito em cinema, e a partir daquele momento a gente começava a ir. Saía um domingo ficava na igreja. Eu lembro naquele dia, quando o pastor Reinaldo, eu levantei, eu, a Mília, o Fabiano, ele tinha 2 anos e pouco, a Gisele era bebê, era de colo, e quando eu falei assim, não, nós vamos sair, nós vamos passear, ele falou, não vai não, fica aqui hoje. Aí eu falei, Mi, vamos ficar então? Ela falou, vamos. Aí ficamos, o pastor pregou naquele dia Mateus 7, 13 e 14 sobre a porta estreita e o caminho largo, e aquele dia nós aceitamos Jesus Cristo juntos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ai, que bênção. Nossa, eu gostei, não sabia. Amém. Quantos anos você tinha, pastor? 25. 25. Batizei com 27 e desde aquela época nunca me arrependi de servir a Jesus. São 43 anos, né? Depois teve outras coisas, logicamente, fui estudar tudo, mas isso também é uma coisa que vai depois, mais tarde, eu explico também essa condição. Então, pastor, uma coisa que eu tenho curiosidade de saber é como que o senhor descobriu qual era a vontade de Deus para a sua vida? Como você sabia que essa era a vontade de Deus para a sua vida, o ministério pastoral? Eu estava na igreja, ainda era lá perto da casa da Marleide, na Miguel Aguinello. Era uma noite, eu convidei um irmão chamado Valdivino Neto. Ele era um irmão da Assembleia de Deus, ele sempre vinha pregar. E naquele domingo, ele estava pregando e de repente, ele parou a pregação e ele falou assim, olha, pessoal, eu gostaria de dizer uma coisa. Eu não sei para quem mas Deus mandou falar com uma pessoa que está aqui, que ele tem um propósito, uma chamada ministerial para a vida dele, e ele precisa estar atento, porque Deus já tem o propósito na vida dele. Eu voltei para casa, ele só orou tudo, nós voltamos para casa tudo, jantamos tudo, e antes de dormir, eu cheguei para a irmã Miriam e falei, Mi, você lembra a hora que o Valdivino falou isso? Ela falou, ele inclusive falou que não sabe para quem, era para uma pessoa que estava lá. E eu falei para ela, eu gostaria de falar uma coisa para você, foi para mim. Ela falou, certeza? Porque falou assim, olha, eu sinto isso porque eu já estudei 3 anos e meio faculdade teológica, e agora eu praticamente, está faltando 6 meses para me concluir o curso teológico. Eu simplesmente comecei a estudar ateologia apenas para conhecer a Bíblia, mas eu vejo que agora, depois de exatamente 16 anos que já aceitei Jesus como Senhor e Salvador, e eu senti, quando ele estava falando, era uma coisa assim, direta para mim, meu coração queimando de alegria, tudo, e todas as explicações que ele estava dando, encaixava totalmente na minha vida. E eu simplesmente estou relatando para você isso, para que você compreenda o propósito de Deus para a minha vida. Então, daquele momento em diante, eu já estava quase concluindo o curso teológico, eu concluí, e logo em seguida eu fui chamado, uma pessoa na igreja convocou o ministério, na época, falando para a época era pastor Aguinaldo, né, mas hoje o bispo Aguinaldo, para que eu fosse fazer o concílio para ser chamado pastor. E aí eu fui para São Caetano e fiz o concílio, passei no concílio, e a partir daquela época, 96, 97, graças a Deus, eu me tornei pastor do Ministério Shalom. Nossa, que história, né, meu? E como que a sua família reagiu por,
Aí você contou da irmã Miriam, que ela ficou surpresa na hora que o senhor falou. Mas e as outras pessoas? Seus filhos eram pequenos na época. Meus filhos, no caso, o Fabiano tinha 9, a Gisele tinha 7. Não, mais, perdão. O Fabiano, ele tinha 18, a Gisele tinha 16, o Léo tinha 11 e o Tiago tinha 9. Então, os meus filhos, eles não eram tão grandes, mas eles aceitaram essa condição, né? Eu falei, daqui por diante, o papai é pastor, ele vai tomar conta da igreja que deu lá, né? Nós fizemos reuniões lá na igreja, quando era lá, como eu disse, na Miguel Agnello, e aí foi feita uma votação no final do ano para ver quem seria o pastor da igreja. E eu lembro que o meu cunhado Moisés, estava eu e ele, nós fomos os dois, a igreja na época fez uma votação, então a votação ficou 32 para o Moisés e 32 para mim. Aí o pessoal falou, tem que fazer a votação de novo, porque alguém tem que ganhar. Aí foi feita a votação novamente, a votação foi feita e deu novamente 32 para o Moisés e 32 para mim. Então era uma coisa que eu fiquei pensando, falei, olha, eu não vou ficar, na época eu fiquei pensando comigo, eu não vou ficar discutindo, brigando pelo fato de exercer, se o campo, como diz a Bíblia, o campo é grande, é vasto para as pessoas estarem servindo a Deus. Mas aí uma pessoa, a minha cunhada, a Silvia, que hoje ela mora lá em Salvador, na Bahia, ela se levantou, ela pediu oportunidade para falar e ela disse, pessoal, eu gostaria de dizer uma coisa, o Mauro, ele tem uma chamada pastoral e ele é formado pastor, não desprezando, seja o meu cunhado Moisés ou quem quer que seja. Se nós votarmos e de repente ele não for escolhido como pastor, ele automaticamente vai servir a Deus em outra igreja, porque outra igreja vai chamá-lo para ser pastor. E aí nós vamos ficar com um rebanho praticamente com um dirigente, e não como um pastor, como nós almejamos. Então, na época, né, o pessoal ponderou, e aí foi feita uma outra votação, uma nova reunião no mesmo horário, e aí algumas pessoas, então, votaram para o lado da minha pessoa, porque eles sabiam que eu tinha realmente uma chamada pastoral, e isso já tinha relatado para as pessoas. E aí eu comecei a ser pastor da Igreja Batista Shalom, Ágape, aqui em Mauá. E como foi que isso afetou, isso afetou a sua rotina? Porque antes você tinha um trabalho secular, né? Aí essa transição de se dedicar 100% ao ministério e tal. Eu louvo a Deus grandemente pelo fato de eu ter uma linda esposa, magnífica esposa, e uma esposa muito dedicada. Por quê? Eu trabalhava, na época, eu trabalhava fora, desde 92 para em diante, 93, eu trabalhava no interior vendendo seguro de vida. Eu ia de carro, ficava de segunda a quinta. E a irmã Miriam, ela estava ajudando, sempre ela ajudou a dar conselhos, a pregar, dirigir culto, professora da escola bíblica dominical, de jovens, adolescentes e todos mais. E ela sempre foi dedicada, união de casados e tudo mais. E aí eu comecei a viajar para o interior, eu ia na segunda-feira, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, e voltava quinta-feira, 9, 10 horas da noite. Não tinha jeito, porque tinha que tentar fazer, ganhar o pão cotidiano. E eu fui, e eu falei para ela,
você vai ter que ser aquilo que a Bíblia sempre disse, que você sempre foi, mas agora vai ser dedicado, uma dedicação um pouco mais forte, porque você vai ter que, muitas vezes, você vai ter que pregar, você vai ter que estar lá na igreja, seja na terça, na quinta, com uma colaboração maior daquela de quando eu estava aqui. E ela, imediatamente, lógico, ela falou, eu não sei se eu vou conseguir. Eu falei, você vai. E numa das primeiras vezes que aconteceu isso, faleceu uma pessoa conhecida nossa, e ele era um senhor muito católico, e o pessoal falou, olha, precisa ir lá no cemitério, no velório, para trazer uma palavra. E eu estava viajando para o interior, e eu não tinha, logicamente, condições de voltar. Então, o pessoal falou, não, já que o pastor não está aí, então vai a irmã Miriam. Ela falou, Ela falou, e ela foi lá, tinha lá umas 50, 60 pessoas no cemitério, e ela encarou. E aí, quando eu cheguei, eu falei, e aí? Ela falou, eu estava tremendo muito, mas Deus me deu condições. E aí ela sempre, nunca recuou, ainda que ela não gosta, né? Nunca teve essa questão de ser pastora, que ela tinha condições, e até hoje tem condições, mas ela nunca aceitou a unção, mas ela sempre foi uma pessoa que sempre pregou o evangelho, não só aqui, em outras igrejas que ela foi convidada. Então ela foi, a família começou a se dedicar no ministério de louvor, o Fabiano na bateria, a Gisele cantando, o Léo já começou a entrar em escola, aprendeu o teclado e todos mais. Então eu dou graças a Deus, porque a minha família aceitou e foi totalmente envolvida como ela é envolvida até os dias de hoje. Realmente, a irmã Miriam é uma bênção pregando, nossa. Verdade. E cantando, Léo também, a Gi. Então, a irmã Miriam, ela não tem chamado para pastoreio. Ela diz que não, mas todo mundo, se você for perguntar para todos os pastores do Ministério Shalom e pastores que conhecem, as pessoas até hoje falam, chama de pastora, mas ela fala, não, eu não sou pastora porque eu não aceitei a unção de ser uma pastora. Mas eu louvo a Deus, porque, lógico, não é o título, o cargo que diz quem você é, mas ela tem sido uma ajudadora, auxiliadora, idônea para o reino de Deus. E eu louvo ao Senhor Deus por isso. E como que foi o início da formação da igreja? A inclusão no ministério, os membros, as dificuldades? Logo em seguida, então, bem antes disso, o bispo Aguinaldo, ele falou, olha, tem um salão que é por aqui, onde vocês moram. Isso bem antes de eu ser ungido pastor. E ele nos levou num salão que teve um acidente com a dona do salão, casada, tudo, o irmão Luiz, e ela veio a falecer, e o salão ficou fechado por anos. E ele falou para nós na época, o bispo Aguinaldo, vocês não gostariam de montar uma igreja aqui? Vocês têm, como eu disse, ainda não era pastor, mas eu fazia faculdade, tudo. Então, como tinha um grupo, nós acabamos aceitando. E aí, numa quinta-feira, nós estávamos ali reunidos com umas 14, 15 pessoas, só tinha um bico de luz, e nós fizemos um culto, cantamos, louvamos, o bispo Aguinaldo leu a palavra de Deus, tudo, e ele mesmo disse, eu declaro a partir de hoje que aqui será uma congregação, uma filial do Ministério Shalom. Isso na quinta noite. No sábado de manhã, veio da igreja de São Caetano, por volta de 35, 40 cadeiras, e nós colocamos as cadeiras, alguém comprou uma mesa de som pequena, e aí nós montamos, e aí
nós começamos a ter lá, nós tínhamos por volta, porque quando nós começamos, eu falei, tinha umas 14 pessoas no culto, mas no total tínhamos umas 22 pessoas, 25. E aí, o que aconteceu? Já no próximo domingo nós começamos escola bíblica dominical e os cultos semanais. Terça, oração, quinta, estudo da palavra, pregação, domingo à noite, o culto que começava às 19 horas, mas depois com o tempo nós antecipamos ele, como até hoje, culto das 18 horas. Então foi isso, nós começamos lá em cima, na Miguel Agnello, depois nós alugamos o salão, reformamos o salão na Domingo Cirilo, que nós ficamos lá por volta de 19 anos, 20 anos nós ficamos lá, e foi uma bênção, e hoje nós estamos aqui na Elza Jorge, número 10, graças a Deus compramos esse salão, reformamos, e hoje, para a glória do nome do nosso Deus, nós estamos aqui, uma bênção, onde nós temos também agora como titular, eu sou o segundo, mas como titular, temos o pastor Anderson Alves, que é pai da Vitória e pastor Eu ainda não da sou Isabela. minha amiga. E é meu pastor também, porque eu sou o segundo, ele é o pastor, e eu louvo a Deus pela vida dele. Ô pastor, você falou sobre o bispo e tal, como você conheceu o bispo? Em 90 para 91, nós pertencíamos a uma outra denominação. E nós estávamos descontentes, muitas coisas estavam acontecendo lá. E nós temos ainda uma tia chamada Nice, hoje ela mora lá por volta de Itu, mas ela morava pertinho de casa. E um dia ela estava lá em casa conversando, aí nós conversamos com ela, falou, e como é que está lá na igreja? Nós falamos, tia, a gente não está contente, está indo com muita tristeza, muitas vezes nem de domingo nós não estamos indo mais. Então foi que ela falou, olha, tem uma igreja que saiu da Vila Gertes, da Igreja Batista da Vila Gertes, já tem por volta de 250, 270 membros. É um pastor chamado Aguinaldo, uma pessoa muito boa, ele prega o evangelho, ele, a pastora, na época era irmã Raquel, hoje pastora Raquel, e está lá na Vila Gerte. Eu vou dar endereço para vocês, se vocês quiserem. E aí no domingo nós fomos, eu, a Míria e os 4 filhos, então nós começamos a frequentar a igreja por alguns meses, até que um dia o pastor Aguinaldo falou, vocês não gostariam de se tornarem membros aqui da igreja? Aí eu falei para ele, sim, e aí ele nos deu uma ficha, só que eu pedi para ele uma condição, ele teria que na época procurar o pastor Taborda e informar o pastor Taborda que nós estávamos sendo recebidos como membros na Igreja Batista Shalom. E ele falou com o pastor Taborda, nós fomos liberados, então a partir daquele momento nós nos tornamos membros da Igreja Batista Shalom, e era interessante que todo domingo nós estávamos indo lá em São Caetano, e praticamente todo domingo o Fabiano e a Gisele, eles cantavam um hino na igreja. Nossa, o povo gostava muito de ver os 2 irmãos cantando, e isso foi uma alegria para a família. E aí depois que eu já relatei, quando o pastor Aguinaldo, o bispo Aguinaldo, ele falou, olha, vocês não gostariam de montar uma igreja nesse local? E aí já contei a história, então nós começamos a administrar e tomar conta, e recebendo sempre apoio de muitas pessoas. E como foi para as pessoas, amigos principalmente, verem que o Mauro, que jogava carta, que adorava cassino, se converteu, aceitou Jesus e está seguindo a doutrina sã? E
deve ter sido um baque, A lógico. estranheza das pessoas, tipo, de ver a mudança no seu comportamento. É. Quem foi que falou que eu ficava jogando sinuca até a noite, passava a noite Você. jogando baralho? Eu falei? Agora não, eu falei antes. Mas era verdade. Eu, quando era solteiro, eu ficava jogando às vezes até 2, 3, 4 horas da manhã, passava a noite. Muitas vezes minha mãe, ela via, era 7 e pouco da manhã, eu assim, chegando, mas a gente faz umas coisas que a mãe não percebe, ou às vezes a gente tenta camuflar. Eu chegava já, eu passava na padaria, já pegava 1 litro de leite e pão. Aí minha mãe falava assim, você está chegando agora? Eu falava, não, já passei na padaria, levantei, fui na padaria, comprei pão, vou tomar café, se ela esquenta para mim, fazendo um favor, que eu preciso ir trabalhar. Eu trabalhava de sábado. E a vida era assim. Mas quando eu me converti, e a gente jogava realmente baralho a dinheiro, sinuca a dinheiro, tudo que a gente fazia, tudo tinha que valer alguma coisa. Mas aí, a partir do momento que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu comecei a ver, eu lia muito a Bíblia, 2 Coríntios 5,17, quando ela diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu comecei, falei, não, agora parou. Olha, para vocês terem uma ideia, quando eu casei dia 11 de junho de 77, eu lembro que eu estava no cassino, eu estava esperando alguém para jogar, quando um rapaz, ele foi padrinho da Miriam de casamento, ele chamava Cosme. Quando eu vi ele entrando assim no salão, eu falei, ué, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou, a Miriam está lá embaixo, a Thelma, nós queremos visitar a sua casa onde você vai morar. Eu falei, hoje? Ele falou, mas você não vai casar amanhã? Eu falei, vou, e o que você está fazendo aqui? Estava aqui, o vício era tanto que até na véspera do casamento eu estava aguardando gente para passar, quem sabe, a noite jogando. Mas graças a Deus que eu vejo em tudo isso, que a Bíblia diz que todas as coisas colaboram para o bem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eles me levaram e a partir daquele momento eu já comecei já morava em outro lugar, mas já deixei essa vida de ficar jogando até tarde, de passar a noite e tudo, e Deus foi transformando, graças a Deus, a minha vida através de Jesus Cristo, que fez a obra na cruz do Calvário, e o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e aí estou aqui para a glória de Deus. Que bênção, pastor. Pastor, você comentou que você estava um pouco infeliz em outra denominação e tal. Aí eu queria saber alguma dica que o pastor daria para não desistir da caminhada cristã. Uma pessoa que está se sentindo assim meio abatida, que dica o senhor daria? A Bíblia diz, e nós passamos por, eu e a irmã Miriam, eu tinha um bom emprego, tudo, mas em 89 eu perdi esse emprego. Eu fui mandado embora, a situação da firma. Tanto é que eu fui mandado embora em 89, voltei a trabalhar na firma em 91 e trabalhei 1 ano. Quando foi em 92, eu fui mandado embora novamente. Em 95, a firma fechou. E foi assim uma luta, aí nós começamos a ter luta, porque eu fiquei 7 meses desempregado. E aí procurando emprego, com 6 pessoas em casa. Uma dificuldade grande, muito grande mesmo, e foi indo, e quando foi 7 para 8 meses, eu arrumei emprego, mas eu ganhava praticamente a 10ª parte do que eu ganhava na outra empresa, mas mesmo assim, eu trabalhei naquela empresa durante 1 ano e meio, depois, que nem eu disse, eu trabalhei em algumas outras, voltei a trabalhar na firma, que eu trabalhei por 21 anos, e logo em seguida, que eu fui mandado embora pela 2ª vez, eu comecei a vender seguro de vida, e fazer tantas coisas, e Deus foi sustentando, foi uma coisa maravilhosa, porque
eu tomava conta da igreja, perdão, e o que eu vendia de seguro de vida era realmente o que nós precisávamos para sustentar a família. E foi indo, e eu lembro até hoje que eu conversando na cozinha com a irmã Miriam, aí foi quando eu falando para ela das lutas, das dificuldades, mas não tinha nenhuma conta para pagar, as crianças tendo tudo roupa, o que comer, e eu sempre falava, puxa, como Deus é bom. Eu ia viajar, e as vendas que a gente fazia era uma coisa assim que a gente ficava admirado. E aí eu estava com ela conversando, era uma quarta-feira à noite, e conversando, e aí tocou a campainha. E eu lembro, eu falei, ué, quem será essa hora? Era 8h10, 8h15 da manhã. Era o irmão, que o pessoal chama ele de Walter, mas o nome dele é Valtair, o marido da irmã Carmen Zilda. Aí ele entrou, começou a conversar, tudo bem. Ele falou, olha, eu vim aqui nessa noite para participar uma bênção para vocês. Eu falei, uma bênção? O que foi? Ele falou, o conselho da igreja se reuniu. Eu falei, o conselho da igreja se reuniu, eu não estava lá, mas é justamente, não era para o senhor estar lá. E o irmão Renato da Geni, ele fez uma proposta para a igreja, de nós estarmos ajudando, dando uma ajuda para o senhor. E na época eu lembro, era 300, vamos dizer, reais, e mais 50 reais de gasolina. Isso eu nunca vou esquecer. Nossa, depois que ele foi embora, oramos tudo, e eu e a irmã Miriam começamos a chorar de alegria. Eu falei, puxa vida, a gente estava passando na luta, estava tudo coisa, mas agora isso veio num momento maravilhoso. E aí nós começamos a continuar a trajetória, independente se a igreja estava dando ou não, mas a igreja foi generosa desde aquela época, contribuindo, e depois de mais algum tempo, a igreja se reuniu, me chamou também, a irmã Miriam, nós fazíamos parte do conselho, e eles falaram que eles gostariam, o conselho, porque a igreja já estava lá na Domingos Cirilo, e eles fizeram uma proposta na época para que eu fosse pastor de tempo integral. E eu falava, mas eu não tenho condições de tempo integral, eu tenho que trabalhar justamente por causa da família. E eles falaram, não, nós queremos que o senhor tome conta do tempo integral na igreja. Então eles fizeram uma proposta na época que não era uma proposta enorme, uma proposta de riqueza, vamos dizer, de um valor de um salário altíssimo como eu ganhava na firma, mas era algo que dava tranquilamente para eu, a esposa e os 4 filhos nós termos condições financeiras. E aí foi uma bênção, nós recebemos isso com todo amor e alegria que veio da parte de Deus. E depois de um tempo, aí a igreja começou, sempre passava um ano e pouco, sempre ajudando, sempre fazendo um aumento da contribuição, e graças a Deus isso tem perseverado até os dias de hoje. Já são aproximadamente 25 anos praticamente que eu estou de tempo integral, e eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que estavam lá desde o início e estão até hoje aqui, irmãos que realmente são dizimistas, que são ofertistas e têm de uma forma extraordinária abençoado a minha vida, e abençoando a minha vida, estão abençoando a minha família. Nossa, é muito importante a gente saber que a gente pode contar que são amigos e são família, somos irmãos em corpo de Cristo, então é muito, muito bom, assim. E eu queria perguntar qual foi a maior experiência, assim, a experiência mais bonita que o senhor teve, assim, com Deus, que você fala assim, não, essa experiência me transformou de um jeito muito grande. A primeira que eu falei para vocês foi a chamada ministerial.
E aí, logicamente, foi a pregação do Valdivino. Depois, logo em seguida, nós começamos a ter assim reuniões do Ministério Shalom em São Caetano. E aí, o bispo Aguinaldo já me ordenou a pastor. E aí nós começamos a ter experiências, porque eu já tinha concluído a faculdade teológica, já dependia de estar ajudando, que nós tínhamos lá já na época uma base lá na Domingos Cirilo. Nós já tínhamos lá uma base de 90 pessoas, quando foi inaugurado lá em abril de 98. E aí nós começamos a ter experiências com Deus, na pregação, na conversão, pessoas aceitando Jesus e batizando. E aí eu e a irmã Miriam ajudando, nós começamos a dar estudo de batismo para as pessoas, formamos união de casados, e sempre foi experiências sobre experiências. E eu louvo a Deus porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém. Pastor, eu queria saber se tem algum dom espiritual predominante e como o Senhor descobriu esse dom. A Bíblia fala a respeito de diversos dons que Deus tem dado, né? Dom de sabedoria, dom de ciência, dom de curas, tudo. E eu vejo que para mim, e ainda logicamente que não é conclusivo isso totalmente, que eu não precise mais, mas Deus me deu, desde aquela época, condições de estar lendo muito, e através de muita leitura, que eu falei desde o início, que eu gostava muito de ler jornais, revistas, e aí eu lia a Bíblia, fazia assim, como eu disse para os irmãos, eu lia de 3 a 3 horas e meia por noite, eu lia a Bíblia. Depois eu comprei uma outra Bíblia, levava no serviço, e lá na hora do almoço, eu passava lá sempre uns 20 minutos, meia hora, me dedicando à leitura. E eu vejo que Deus deu esse dom para mim também de ter domínio próprio, amor pelas almas, paz, alegria, benignidade, bondade, porque eu era uma pessoa um pouco explosiva, principalmente quando estava no mundo, e graças a Deus, Deus me deu esse domínio próprio. E no ministério, eu e a irmã Miriam, nós passamos por muitas lutas, muitas acusações, pessoas se levantaram contra a gente, tudo na época, mas graças a Deus, o domínio próprio que o Senhor nos capacitou também, fez com que a gente caminhasse olhando sempre para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Isso, mais uma vez, leva a gente a entender e a perceber como é importante, né, ter conhecimento da palavra, como é importante ler. Porque a Bíblia ela deixa muito clara como a gente tem que agir em cada situação, representando Cristo na terra. Certamente, se você nunca tivesse lido a Bíblia, ou tivesse lido muito pouco, você não ia ter esses dons, né, que você tem. E eu queria saber também qual foi... São quantos anos de pastoreio? 25, eu poderia dizer tranquilamente que 25 no Ministério Shalom, mas eu antes disso, eu já tomava, antes de ser pastor, lá mesmo na Miguel Agnello, eu já tomava conta da igreja, e no outro ministério que eu fiz parte, no Ministério Independente, eu por 3 anos e meio, eu que era praticamente o pastor, eu era diácono, mas eu tomava conta da igreja, e para mim era uma luta grande, porque eu trabalhava fora, estudava, tinha família, e eu corria, fiz de tudo para alcançar assim os propósitos que Deus tinha para com as nossas vidas, principalmente na minha vida, na minha família. E eu louvo a Deus porque a minha família sempre esteve ao meu lado, me ajudando em todo o tempo. Senhor, você passou um tempo pastoreando sem o título de pastor, então? Exatamente. Durante 3 anos e meio, a igreja, quando ia fazer a reunião anual,
eles, porque o último pastor que teve lá, o pastor Geraldo Pereira da Silva, ele foi embora e não tinha, na época, uma pessoa para substituir. Então, como eu era um dos pessoas que faziam parte do conselho, eu não fugiu aqui agora, mas eu era um diácono, então eles pediram, o pastor Taborda na época pediu para que eu estivesse ali empossado. E aí eu mesmo, sem ser pastor, então, como eu trabalhava aqui em São Paulo, eu estava sempre nos cultos de terça, quinta e domingo. Só depois que eu falei para os irmãos que quando eu vim para o ministério, que eu comecei a vender seguro de vida, que aí eu tive que viajar para o interior. Mas durante o ano de 86, 87, 88 e até o final de 89, eu fiquei 3 anos e meio tomando conta como pastor, ainda que eu não tinha o título de pastor, mas o pastor Taborda, ele queria me ungir na época, desde aquela época, me ungir a pastor, mas nós não aceitamos isso, deixamos, e graças a Deus, Deus sabe todas as coisas. Então, foram quase 30 anos, né? Aproximadamente isso, 3 anos e meio lá, de 94 em diante, quando nós assumimos ali, 95 mais ou menos, nós assumimos ali na Miguel Agnello. Aí eu não era ainda ungido pastor, mas fui ungido logo em seguida. Então, quer dizer, tem aproximadamente 30 anos mais ou menos que eu sou, para a glória de Deus, um pastor ungido. E dentro desses 30 anos, qual é o conselho que o pastor daria para quem está iniciando a caminhada pastoral? Para quem já descobriu, né, que esse é o seu propósito, mas não sabe basicamente por onde começar. Uma das coisas que eu falo, que foi até relatado aqui, são algumas coisas que estão, logicamente, fundamentadas na palavra de Deus. Primeiro, nós temos que nos dedicar momentos de oração. Temos que ter intimidade com Deus e termos o nosso reloginho, a nossa capacidade de falar assim, olha, tal horário eu vou orar. A gente ora no almoço, ora na janta, ora no carro, ora onde às vezes você está sentado, mas temos que ter aquele momento de intimidade com Deus. Então, todas aquelas pessoas que almejam ser no futuro diáconos, presbíteros, de almejar ao pastorado, há uma necessidade de orar e bastante. Não pode se orar 1 minuto, 2 minutos, não, tem que se dedicar. Uma outra coisa que há uma necessidade, e olha, a oração, a própria Bíblia diz, orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. A segunda é a leitura da Bíblia. Não há como uma pessoa almejar ser um diácono, um presbítero e almejar o pastorado, se ela não ler a Bíblia, não ler a palavra de Deus. Ela tem que se dedicar a ler livros. E eu falei aqui no começo para vocês que eu lia livros, eu nunca fui uma pessoa estacionada. Mesmo antes de ser evangélico, eu lia, então eu acredito que todos esse requisito, essa disposição de ler, fez com que eu tivesse bastante conhecimento. Então, eu falo isso para todos. Pessoa quer ser um pastor, almeja o ministério, ele tem que ler, porque a Bíblia diz, e a Bíblia é clara, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, João 5,39, 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória hoje e eternamente. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu me converti em 80 e fui batizado em 81, foi frequentar a escola bíblica dominical. Então, desde 81
a minha escola sempre foi a escola bíblica dominical. Então eu aprendi e estou aprendendo porque eu sou matriculado também na escola bíblica dominical. Todo domingo de manhã, 9 horas da manhã, sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ô, pastor, nesses 30 anos, mais ou menos, tem alguma coisa na sua caminhada que você faria diferente? Sim. Durante todo esse tempo, eu sempre dediquei e sempre fiz uma coisa chamada evangelismo. Eu não abri a mão desde quando eu era novo convertido no Ministério Independente, era um sábado sim, um sábado não, nós gostávamos de estar distribuindo folhetos, conversando com as pessoas. Depois, quando montamos o ministério, viemos para a glória de Deus, o Ministério Shalom, nós sempre fomos dedicados, um sábado sim, um sábado não, de nós estarmos alcançando vidas. Tanto é que, pelo fato de nós fazermos tudo isso de evangelismo, nós conseguimos chegar ali na rodoviária do Itapeva, nós chegamos a alcançar 180 a 200 membros lá na igreja, para a glória de Deus. Mas isso porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas a Bíblia é clara, em Mateus 13, quando ela fala que o semeador saiu a semear, e isso é válido para os dias de hoje. Ainda que tivemos aí um problema de pandemia, tudo, mas a igreja não pode de maneira alguma fechar as suas portas. E a igreja sou eu, você, todos nós somos a igreja, de tentarmos alcançar vidas para o reino de Deus. Porque se nós ficarmos nas quatro paredes, nós nunca alcançaremos os parentes, os vizinhos, amigos. Então, nós precisamos a cada dia pensar nisso, pegar folhetos, entregar nas ruas, entregar nas casas, entregar nos carros, na feira, na porta do mercado. A igreja é convidada, indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, do 18 ao 20, e Atos 1 e 8 ele diz: e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, a igreja, nós precisamos lembrar disso. Nós somos testemunhas que falam, que pregam, que tentam trazer ovelhas para o reino de Deus. E eu já ouvi bastante das pessoas falando de tipo, eu gostaria de falar, eu gostaria de pregar, mas muitas das vezes a pessoa não gosta nem de ouvir, ela não quer nem que toque no assunto. Mas a gente conhece uma frase muito boa que é: pregue, se for preciso, use palavras. Então, pregar não é só você ir lá, abrir a Bíblia e explicar um versículo. Pregar, muitas vezes, é você demonstrar Cristo na sua vida, na sua caminhada. Nas suas atitudes. Sim, e a gente também queria saber, pastor, qual é a parte, assim, a melhor parte de ser pastor? A gente entende que ser pastor é incrível por ser uma experiência divina, né? Então, qual que é a parte, assim, mais gostosa que é de ser pastor? Eu creio que, assim, parte gostosa, eu falei para vocês, é orar. Todos nós temos que orar, ler a Bíblia, mas manter a união, manter a comunhão. E também existe uma coisa muito séria, porque aqueles que almejam, e eu falo isso aqui abertamente, você sabe de uma coisa, que quando a gente está à disposição do reino de Deus, e eu falo que eu louvo a Deus pela disposição que Deus sempre me deu para mim e para minha família. Por quê? Porque você não tem horário. Você vem para a igreja, você tem o culto, tudo, mas às vezes você está em casa 10h30, 11 horas da noite, 2 horas da manhã,
Às vezes, na época, eu recebia telefonema de pessoas doentes, pessoas que estavam com problemas, pessoas discutindo dentro de casa. Então, eu digo que a parte boa que Deus nos deu é a motivação de estar ajudando as pessoas. Então, eu e a irmã Miriam, quantas vezes saímos de casa à noite, feriado, domingo, após o culto, chegava em casa às 8h30, íamos descansar e alguém falava: olha, estou precisando de ajuda, estou precisando ir para o hospital. A gente sempre foi assim, motivado pelo fato de ter uma chamada pastoral. Então, eu falo que o motivo gostoso é isso também, de você ter na igreja os irmãos. É gostoso você ver os irmãos, as irmãs, a membresia, se abraçando conversando com o outro, e assim por diante, e nós mantendo aquilo que a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. Essa é a parte muito gostosa. Que a gente sabe que é difícil, né, ser pastor. É uma grande responsabilidade e tal, você ter uma igreja para cuidar, mas você saber que você está sendo usado por Deus para ajudar essas pessoas, para você estar pastoreando a vida delas, discipulando e tal, acho que deve ser muito gratificante. Você saber que Deus te usa tanto por isso, né? E eu queria saber, em todos esses anos de ministério, qual é a área que o Senhor mais viu progresso, assim, dentro da igreja? Olha, a parte que não só eu, mas as pessoas precisam pensar, o progresso é de conhecer a palavra de Deus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, você vai sentir amor pelas almas perdidas. É isso que nós estávamos falando aqui. Então, quando você conhece profundamente, você ora a Deus e você conhece a Bíblia, não tem como as pessoas não alcançarem vidas. Então, isso tem que fazer cada um de nós, independente de ser pastor, independente de ser diácono, presbítero, independente de todas essas coisas, nós temos que lembrar isso: almas perdidas para o reino de Deus. Que cada um de nós assuma esse compromisso. O senhor estava contando bastante sobre a caminhada, tudo, e você falou principalmente de quando a irmã Miriam teve que ir celebrar um velório, que para ela foi difícil, principalmente, acho que até às vezes porque você não tem muita intimidade com a família do falecido. Então, eu queria que o senhor contasse como foi a primeira vez de celebrar um velório, que é uma coisa assim, que você tem que ter muito carinho, muito cuidado com a família e tudo. Eu falo isso para as pessoas, seja um velório, seja uma reunião, seja uma ministração, que já aconteceu assim de casamento. A gente tem que ter, a base de tudo isso é o amor e conhecer a palavra de Deus. Porque você vai num velório, você tem que ter todo o amor de Deus para conversar com as pessoas, para não atacar a religião, você não atacar a igreja, você não atacar pessoas, você simplesmente tem que pregar o evangelho como Jesus pregou, com todo amor e carinho. Então, a gente vai indo, Isabela, a Vitória e as pessoas que estão aí, a gente vai adquirindo experiências dia a dia. Você vai pregando hoje, você vai conversando com uma pessoa amanhã, a semana que vem você encontra uma outra pessoa que está com problema de drogas, outra pessoa está com problema no relacionamento. Então, tudo isso, a trajetória vai nos levando a ter experiências com Deus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos capacita para pregar, para ensinar, para exortar, para educar e tudo mais. Então, a gente vai caminhando de glória em glória, de vitória em vitória. Pastor, eu queria saber como foi o processo de, digamos, passar o bastão, da mudança, de passar o ministério para o pastor Anderson. Isso já vinha de tempos, porque alguns problemas de saúde
que eu já tinha problemas nos pés, nos joelhos, tudo, e a caminhada tem sido bastante difícil já de anos. Então, nós começamos a ter lembrar que nós teríamos que chamar alguém para auxiliar. Então, muitos nomes foram colocados aqui na nossa trajetória. Algumas pessoas que nós fomos na casa da pessoa, conversamos com as pessoas, e não foi uma pessoa só, não. Foi aproximadamente 3 a 4 pessoas que nós estávamos almejando para estar aqui tomando conta da igreja. E por mais que nós sabíamos que tínhamos o pastor, que hoje é o pastor Anderson, nós tentávamos de muitas formas, eu e a Miriam, falando para ele da chamada, que ele devia estudar mais, ele ler mais, para ele estar ajudando. E graças a Deus, há uns anos atrás, né, quando nós fomos falar com ele, então ele aceitou ser ungido presbítero, e logo em seguida, não foi muito tempo não, nós falamos para ele que, como eu estava almejando passar o bastão, tanto é que hoje eu sou o segundo, nós chamamos ele, fui conversar com o bispo Aguinaldo, uma pessoa que nasceu aqui na igreja, cresceu, e eu tenho certeza que ele tem ajudado, abençoado, e vai continuar abençoando os irmãos, as ovelhas que estão aqui, porque ele é muito amoroso, muito carinhoso, muito dedicado. Eu estou falando isso não é porque a filha dele está aqui, algumas pessoas estão aqui gravando, não. Eu e a irmã Miriam e a minha família, nós temos uma consideração muito grande pelo trabalhar dele, pela disposição dele. Ele tem a família, ele tem o comércio, ele tem muitas coisas a fazer, mas ele não abre mão do ministério e ele sempre está aqui. Raramente ele falta num culto de louvor e adoração a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dele e da sua família. Então, pastor, hoje em dia, a gente está nos últimos tempos, né? Logo, Cristo está voltando, em nome de Jesus. E a gente acaba percebendo algumas coisas que estão acontecendo dentro das igrejas que estão degringolando. A igreja, ela está, algumas, isso lógico não é todas, mas as igrejas estão caindo. De certa forma, o inimigo está conseguindo se infiltrar ali no meio das igrejas. A gente queria que o pastor falasse sobre algumas coisas que estão acontecendo, como um alerta. Se você está vendo isso nessa igreja, fala com o pastor, ora, repreende, porque isso não está conforme a Bíblia quer, conforme Cristo. O que tem acontecido não é de hoje, e nós temos visto no nosso meio, são coisas assim terríveis que estão acontecendo. São unções novas, são cultos de novidade, para atrair o povo, atrair as pessoas para a igreja. Mas a Bíblia diz que quem ia fazer essa obra e continua sendo o Espírito Santo. Então, o que eu falo para as pessoas? A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Nós temos que fazer o quê? Nós não podemos, nós vamos passar por lutas, dificuldades, tribulações. Mas no mundo tereis aflições, terei tribulações, mas tende bom ânimo, disse Jesus em João 16:33, porque eu venci o mundo. Então o que acontece? Quando nós esmorecemos, não lemos, não oramos, não mantemos a comunhão na igreja, não frequentamos os cultos habitualmente, a Bíblia diz em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Quando nós vamos deixando essas coisas de lado e não participando dos momentos de oração, de comunhão com a igreja, nós vamos esmorecendo. Isso vai ser normal na vida das pessoas, se elas não fizerem isso. As pessoas vão enfraquecendo, vão caindo, não tem mais o desejo de estar na igreja, não tem mais o desejo de orar, não tem mais o desejo, eu oro, eu sirvo a Deus em casa, eu canto em casa, eu leio em casa,
Mas eu pergunto, e a comunhão? E a união? E a ceia? E a motivação de ter a união no meio do povo? Tudo isso está fazendo com que as pessoas estão entrando em universidades, em escolas, estão aprendendo um monte de ideologias do aborto, ideologias das drogas, ideologia da sexualização de crianças, e tantas ideologias que eles estão fazendo de quererem mudar a Bíblia, a palavra de Deus, e o que está acontecendo é que muita gente está dando abertura para essas coisas. Então, fatalmente, quando as pessoas, eu não sou, logicamente, mas quando as pessoas dizem, eu sou a favor do aborto, eu sou a favor disso, ele está se levantando contra Deus. Até a questão de drogas agora aí, já estão aí querendo fazer muitas coisas. Então, o que está acontecendo é que as pessoas estão abraçando o mundo, e a Bíblia é clara, quando não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, porque aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quanto mais as pessoas estão amando o mundo, mais eles estão longe, e a Bíblia é clara, que Jesus, como a Isabela estava falando, a Vitória estava falando, Jesus está voltando, os sinais estão aí, terremotos, fome, moléstia, entende? Guerras, nação contra nação, os homens sendo avarentos, sendo idólatras, os últimos tempos, os homens amantes de si mesmo, e é uma série de coisas que são relatadas em Mateus 24, em 1 Timóteo 3, e assim por diante. Nós poderíamos mencionar muitos versículos da Bíblia, mas as pessoas não estão vendo, não estão apercebidas do perigo que estão correndo dos últimos tempos. Muita gente está esfriando, por aquilo que eu mencionei, não ora mais, não lê mais, não tem desejo de estar na casa de Deus, então vai indo, e é um perigo, porque para esquentar uma brasa que apagou é muito difícil. Então foi isso, pastor, as perguntas que a gente tinha para te fazer. Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter vindo aqui e responder tudo. E a senhora podia orar para encerrar? Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, queremos te agradecer e te louvar pelo privilégio de termos vida e vida com abundância. Queremos te agradecer, ó Deus querido, porque deitamos, dormimos, levantamos, porque o Senhor sustentou. Podemos dizer tranquilamente, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Pai, oramos agradecidos por esses momentos que passamos aqui, de uma entrevista ao Pai, sobre os acontecimentos, sobre a minha vida, sobre o ministério, sobre a chamada, sobre a minha vida antes de Jesus e depois com Jesus. Tudo isso para a edificação do corpo de Cristo e a edificação de quem ouvir a mensagem. Ainda que nós ouvimos aqui nessa tarde, ó Deus, dizendo, pregue a palavra, se necessário for, use palavras. Pai, que as nossas vidas sejam uma carta aberta, usada pelo poder do Espírito Santo, para que vidas sejam alcançadas e sejam salvas, e eles possam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles possam ir conosco também para o céu, antes que venha o arrebatamento da igreja. Ajuda a cada um de nós, ó Deus, tudo que vamos fazer entre hoje e amanhã, façamos para louvor da glória do teu santo e bendito nome. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigado, Pai. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, pastor. Deus abençoe.